Timóteo, capítulo 5. Nós daremos continuidade à nossa exposição nesta carta. Já estamos há alguns meses estudando a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, e hoje nós vamos estudar o capítulo 5, do versículo 17 ao 20. 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 17 ao 20. Diz assim o texto bíblico: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Santo Deus, estamos mais uma vez diante da Tua palavra. E nós reconhecemos que precisamos do Senhor. Ilumina as nossas mentes, fala aos nossos corações através da palavra, da Tua palavra. Nos ensine nesta manhã, ó Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Nós já estudamos há muito tempo, né? Estamos estudando há muito tempo nesta carta, e nós vimos já no capítulo 3, que Paulo começa ali a tratar a respeito das qualificações morais dos presbíteros e diáconos. Nós sabemos que esta carta é uma carta pastoral, uma epístola pastoral. Uma epístola pastoral é uma carta direcionada a uma pessoa específica, trazendo diretrizes quanto ao funcionamento da igreja. Como é que a igreja de Cristo deve funcionar? Nós sabemos que Paulo pede para Timóteo ficar em Éfeso, a fim de colocar a igreja em ordem. Nós já vimos que falsos mestres haviam se intrometido no seio da igreja, e esses começaram a disseminar heresias, falsos ensinos. Então, a missão de Timóteo ali era colocar a igreja em ordem. Timóteo, como um delegado apostólico, ele então é enviado debaixo da autoridade de Paulo, e Paulo envia logo em seguida esta carta. E esta carta era para ser lida na igreja diante de todos. Então não era uma carta só para Timóteo. Há orientações específicas só para Timóteo nesta carta, sim, porém o objetivo de Paulo é que esta carta fosse replicada, lida na igreja e distribuída também em outras igrejas, assim como as demais cartas. E lá no capítulo 3, nós vimos Paulo tratando acerca das qualificações morais dos presbíteros e dos diáconos. Nós sabemos que a liderança da igreja ela é constituída por uma pluralidade de presbíteros e também diáconos. Lá no capítulo 4, nós aprendemos os deveres dos presbíteros para com a comunidade. O que o presbítero deve fazer quando está diante da sua comunidade? Ou quais são os deveres dos presbíteros para com a igreja? Naquela ocasião, nós aprendemos 11 qualificações ou 11 deveres dos pastores no exercício de suas atividades ministeriais. Nós entramos, então, no capítulo 5, Paulo começa a tratar acerca dos deveres da comunidade. Qual é o dever da comunidade? O que a comunidade deve fazer no exercício do funcionamento da igreja? Nós vimos que a comunidade ela deve assistir aqueles pobres, necessitados. No sermão passado, nós estudamos acerca das viúvas e vimos como a igreja deve agir ou como a igreja deve se portar na assistência social. Nós veremos os deveres da igreja para com os presbíteros. Já vimos os deveres da igreja para com os necessitados e hoje nós veremos os deveres da igreja para com os presbíteros ou com os pastores. Nós já vimos que as viúvas devem ser assistidas e agora Paulo tem um foco voltado acerca dos presbíteros, os deveres da igreja para com os presbíteros. Eu tenho que dizer a vocês que esse é um assunto muito delicado para os dias de hoje, porque existem vários mercenários que se intitulam pastores, bispos, apóstolos, e esses só estão interessados, na verdade, em se enriquecer às custas dos seus fiéis. De forma que hoje tratar desse assunto torna algo delicado, algo constrangedor, pelo temor de ser comparado com esses mercenários da fé.
Então, por conta do contexto, do cenário gospel que nós encontramos hoje, é delicado tratar desse assunto por conta dos mercenários da fé, aqueles que só estão interessados em se enriquecer às custas dos seus fiéis. Eu digo a vocês que esse é um daqueles textos que, se eu pudesse pular, eu pularia. Eu não pregaria. Mas eu, como ministro de Cristo, eu não tenho outra opção a não ser pregar todo o conselho divino. Então eu farei por conta da minha responsabilidade. Mas se eu tivesse o direito de pular, eu teria pulado esse texto, porque trata de um assunto que eu não gosto de tratar, e eu nunca tratei aqui, mas como nós estamos nessa sequência em 1 Timóteo, eu não posso pular. Eu tenho a minha responsabilidade para com o meu ministério. Esse texto, ele trata especificamente da responsabilidade da igreja local de sustentar financeiramente seus pastores. E por incrível que pareça, esse é um assunto cristalino na Bíblia. É um assunto que não deixa sombras de dúvidas. Mas quais são, então, os deveres da igreja para com os pastores, ou com os seus pastores? Nesse texto, que nós estudaremos nesta manhã, nós encontraremos 2 deveres da igreja. Primeiro, sustentá-los e agir de maneira bíblica quando o mesmo for acusado em algum pecado. A igreja, então, tem 2 deveres para com os seus presbíteros. Um diz respeito ao seu sustento, o outro diz respeito à maneira bíblica de agir quando o mesmo for acusado de algum pecado. Então, o primeiro dever da igreja para com os presbíteros, qual é? No versículo 17, diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. O primeiro dever da igreja para com os presbíteros é dar-lhe dupla honra. O que significa dupla honra? Vamos primeiro olhar para a palavra honra para entender o que é que ela significa. A palavra honra é a palavra timé. Essa palavra no grego ela pode ser usada de 2 maneiras. A palavra timé, que é traduzida aqui na nossa versão, na versão NVI como honra, ela pode ser usada de 2 maneiras. Por exemplo, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo usa essa palavra com o sentido de respeito, com o sentido de reverência pela posição do nosso Senhor. O nosso Deus ali é apresentado como rei. Por conta da sua posição elevada, então nós devemos reverenciá-lo, devemos respeitá-lo. O texto diz assim: ao Rei eterno. Ele é rei. Ele é Deus único, imortal e invisível. Sejam a honra, aqui a palavra timé aparece aqui, e glória para todos sempre. Amém. Então, pelo fato de Deus estar numa posição elevada, uma posição digna, ele é um rei eterno, único, imortal e invisível, ele merece ser respeitado, reverenciado pela igreja, ou por seus adoradores. Sendo assim, esta palavra grega no original, ela possui esse sentido também de respeito, no sentido de você respeitá-lo pela posição que a pessoa se encontra. Então, a congregação, ela deve nutrir respeito e amor por seus líderes por causa do reconhecimento do seu trabalho. Quando nós olhamos para 1 Timóteo 3:1, a Bíblia nos diz que se alguém almeja ser bispo, deseja uma nobre função. Ser bispo, de acordo com a Bíblia, é uma nobre função, é um ofício nobre. E por conta desta nobreza, o presbítero, então, deve ser respeitado. Então, ele deve ter o respeito, deve ter o amor da igreja. Em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, Paulo diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Então, a congregação deve nutrir esse sentimento de amor, de cuidado, de carinho para com o seu líder, pelo que ele faz, pela função que ele exerce, por essa nobre função exercida pelos pastores. Significa também, a palavra nesse sentido honra, significa também que a congregação deve submissão a eles no desempenho de suas funções. Hebreus 13, 17 diz assim:
Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. É óbvio que não se trata de uma obediência cega, como nós vemos por aí. Não é esse tipo de obediência. Você deve obedecer os presbíteros da igreja quando os mesmos exercem fielmente o seu ofício. E agora você já sabe o que é que você deve esperar de um presbítero. Nós já estudamos desde o capítulo 3. Nós vimos as qualificações morais e as qualificações ministeriais. O que é que você deve esperar de mim? Se eu estiver no exercício de minhas atividades, sendo fiel ao que a Bíblia diz nesses capítulos, então você deve se submeter ao que eu estarei lhe ofertando. O meu ensino, a minha exortação, porque eu o farei com base no exercício de minha atividade. Então não se trata dessa obediência cega que a gente vê por aí. Faça sem questionar, mesmo que não faça sentido. Eu sou o ungido do Senhor, eu estou mandando, você tem que fazer e ponto. Não é nada disso. Você deve observar a vida do presbítero. Ele está de acordo com os padrões exigidos pela Bíblia? Sim. Então, você pode ouvi-lo, você deve, na verdade, né? Ainda que a congregação deva respeitar os seus pastores com honra e respeito, olhando para o texto, pelos versos seguintes, fica-nos claro que a intenção de Paulo é usar a palavra timé com outro sentido. Paulo usa a palavra timé no sentido de sustento. Como eu disse a vocês, essa palavra tem dois sentidos, e um delas é honra, respeito, o outro é no sentido de sustento. Quando nós lemos Atos capítulo 5, versículo 2, essa palavra timé aparece ali na famosa história de Ananias e Safira. Eles esconderam ali o valor do dinheiro, reteve parte do dinheiro com eles, mentiram, e a gente sabe o que aconteceu. Lá em Atos 5, 2 diz assim, ele, o Ananias, reteve parte do preço, ou do dinheiro. A palavra que aparece aqui é a mesma, a palavra timé. Para si, sabendo disso, também sua mulher e o restante o levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então aqui a palavra timé, ela aparece, ela foi traduzida por dinheiro ou pelo preço. O texto que está diante de nós aponta para este sentido da palavra. E a Almeida, ela traduziu corretamente esse texto. A Almeida traduziu diferente da NVI. A NVI traduziu assim, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. A Almeida traduziu assim, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Esta, sem sombra de dúvida, é a melhor tradução. Por quê? Por conta do contexto. Se não houvesse o contexto, os versos seguintes, poderíamos concordar com a NVI e ficar somente no sentido de honra, de respeito, como nós vimos. Mas o contexto aponta para outra realidade. Algumas igrejas não são favoráveis ou são contra sustentarem os seus presbíteros. Eu já vi muitas igrejas assim e conheço pastores que não são sustentados porque a igreja acha que ele deve trabalhar, cuidar da igreja, cuidar da sua família e assim por diante. E geralmente essas pessoas que são contra usam o argumento de que Paulo também teve que trabalhar. Ah, Paulo fazia tenda, por que os pastores não devem trabalhar? Por que o pastor não pode ficar na Ever, né? Por que o pastor não pode trabalhar? Algumas pessoas usam esse argumento, o argumento de, Paulo trabalhou. Bem, Paulo trabalhou lá na igreja, quando ele escreve sua carta aos Coríntios, e ele mostra as razões pela qual ele fez isso. E há razões para Paulo ter tomado essa atitude, de abrir mão desse direito, que ele mesmo chama de direito. Eu não tenho tempo para explicar isso agora, mas você pode ler em sua casa, 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo apresenta ali a razão dele ter abrido mão do seu direito. Você vai ver ali. Sendo assim, igrejas que negam o sustento dos seus pastores com base naquilo que Paulo fez lá em Corinto, se esquece que o mesmo Paulo é que orientou a igreja em Éfeso, através de Timóteo, a dar aos seus presbíteros
dobrar os honorários. E também se esquecem que o apóstolo Paulo recebia ofertas vindo da igreja de Filipos, como nós já estudamos. Quando nós olhamos para Filipenses 4, do 15 ao 18, texto que nós estudamos há uns meses atrás, nós vamos ver que Paulo era sustentado, cuidado pela igreja de Filipos. A igreja de Filipos havia enviado ofertas, não uma, mas 2 vezes, sustentando Paulo nas suas necessidades. Paulo diz assim: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber. Essa palavra partilhou é a palavra koinoneu, que significa você dar, contribuir, ajudar. A palavra koinoneu aparece aqui. Então, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas 2 vezes quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pudesse ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho e é mais do que suficiente. Não estou amplamente suprido agora. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos. O apóstolo Paulo ele não abria mão de receber. Lá em Coríntios havia uma razão muito específica para isso. Quando nós olhamos para Gálatas capítulo 6, versículo 6, esta mesma palavra koinoneu aparece aqui. Veja só, ela foi usada da mesma forma que foi usada em Filipenses. Veja como a igreja deve tratar aqueles que lideram a igreja através do ensino. O que está sendo instruído, Gálatas 6,6, o que está sendo instruído na palavra, partilhe, ou koinoneu, todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Vou repetir, aquele que está sendo instruído, que recebe instrução, deve partilhar, deve koinoneu, a mesma palavra que aparece em Filipenses, todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Esse texto, claramente, ele ordena o sustento dos ministros e se refere a uma contribuição a ponto de fazê-los participantes convosco de todos os seus bens, de todas as coisas boas. Se a igreja for pobre, é evidente que o seu ministro deve se contentar em ser pobre juntamente com eles. Ele deve trabalhar com o mesmo empenho que teria caso estivesse recebendo dobrados honorários, pois o seu serviço é Cristo. Ele não deve fazer isso por conta da ganância. Inclusive, uma das qualificações espirituais ou morais do presbítero é que ele não deve ser ávido por lucros desonestos. Então, ninguém deve entrar no ministério pensando em ficar rico, em se enriquecer. O verdadeiro presbítero não é aquele que faz pensando em receber. Ele faz por amor a Cristo. Então, se a igreja for pobre, isso não deve mudar nada, em nada, as motivações dos presbíteros, porque ele trabalha a Cristo. Mas enquanto está no poder da igreja fornecer o melhor para os seus ministros, é isso que Deus espera que a igreja faça. Então, quais são as razões para a igreja desempenhar esse dever de sustentar, esse privilégio de sustentar o seu ministro? Primeira razão aqui, por conta da equidade e justiça. Versículo 17 e 18 diz assim, vou ler desde o primeiro versículo, o versículo 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho, então atente aí, a palavra trabalho aparece, é a pregação e o ensino, pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu trabalho. A Bíblia trata o ministério pastoral como um trabalho, um serviço. O serviço pastoral é um trabalho. Ainda que, às vezes, a gente escuta umas piadas meio sem graça, do tipo que pastor não faz nada, não trabalha, essa não é a realidade. A Bíblia diz que o serviço pastoral é um trabalho. E ele deve se dedicar, principalmente, sobretudo, no ensino e na pregação. E aí Paulo apresenta, então, 2 argumentos. Paulo extrai 2 argumentos aqui, um do Novo e um do Antigo Testamento, para fundamentar esse ponto, o ponto da equidade e da justiça, apresentando assim a razão para a igreja desempenhar o seu dever. Então, Paulo vai nos dizer que a igreja
que os pastores que lideram bem a igreja e se afadigam na pregação do ensino devem ser assistidos pela igreja de maneira especial. Primeiro texto que aparece aqui, que Paulo usa, texto do Antigo Testamento, Paulo diz assim: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. Aqui nós temos o primeiro argumento de Paulo para fundamentar isso, que ele acabou de falar, que o presbítero que lidera bem deve ser digno de duplos honorários. Ele diz que o boi não deve ser amordaçado enquanto está debulhando o cereal. De onde é que Paulo extraiu isso? Paulo não inventou isso. Paulo olhou para Deuteronômio 25, versículo 4. Esse texto se encontra na lei. Os judeus, que a gente sabe muito bem que são mão fechada, né, Gide? Os judeus são mão fechada, eles amordaçavam a boca do boi, enquanto esse boi estava debulhando o cereal. Naquele tempo, para debulhar um cereal, você tinha duas pedras, uma pedra em cima da outra, e o sistema era boiual, né? Manual, não sei como seria isso. Era amarrado no boi e o boi ficava girando essa pedra, esse moinho, e de forma que o outro moinho ia rolando com o movimento do boi e ele ia debulhando o cereal. Só que o boi, que não é bobo nem nada, ele se aproveitava do cereal que caía ali para o seu lado e ele começava a comer, ou enfiava a cabeça para dentro e comia enquanto estava trabalhando. E aí os judeus colocaram uma mordaça no boi, para ele não comer mais o cereal. E a lei de Moisés condenou isso. Deuteronômio 25, 4, fala que o boi não pode mais ser amordaçado. Bom, será que Deus estava se preocupando apenas com bois? Nós vamos ver que Paulo, olhando para esse texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que não é com bois que Deus estava se preocupando, mas com aqueles que trabalham em prol do reino. Veja só o que Paulo disse em 1 Coríntios 9, do 1 ao 14. Veja o que Paulo diz. Ele vai usar o mesmo texto de Deuteronômio. Não amordace o boi enquanto estiver debulhando. Veja só a percepção que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tem. Paulo diz assim: não sou livre, não sou o apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultado do meu trabalho. Se você quiser grifar isso aí, grife, trabalho no Senhor. Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente sou para vocês, pois vocês são selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à sua própria custa? Olha a pergunta que Paulo faz. Quem? Quem é que compra a sua própria bala, a sua própria munição, compra a sua roupa, enche o tanque de gasolina, lá dos tanques, né, põe gasolina? Quem é que faz a sua própria custa? Ninguém. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele recebe o seu soldo. Ele é pago para isso. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? É óbvio, se você planta, você come do seu fruto. São perguntas retóricas. Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Olha o que Paulo diz. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz isso? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de serem sustentados por vocês, nós não temos mais ainda? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, da mesma maneira,
O Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. A Bíblia não é contra, Paulo não é contra o pastor receber salário da igreja, o pastor servir em tempo integral, como algumas igrejas defendem. O segundo argumento de Paulo é que o trabalhador merece o seu salário. Paulo agora cita Lucas 10, versículo 7. Lucas 10, versículo 7. Esse contexto de Lucas 10, 7 é aquele contexto em que o Senhor Jesus envia 72 discípulos para pregar o Evangelho. Os 72 discípulos são enviados e Jesus diz a eles: olha, se alguém abrir a porta das casas para receber vocês, vocês devem fazer o quê? Fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Se essas pessoas abrirem as casas para receber vocês e lhe derem comida e bebida, recebam. Vocês são dignos do salário de vocês. O argumento de Paulo acerca da responsabilidade da congregação é muito cristalino. Não há dúvidas quanto a isso. Pelos argumentos de Coríntios, principalmente, apontando para o templo, para os sacerdotes. Então, a igreja, no exercício do seu funcionamento, ela deve honrar os seus presbíteros, lhes dando o devido respeito próprio de sua função, bem como o seu sustento financeiro. Agora, nós vamos entrar no segundo dever da igreja para com os presbíteros da igreja. O primeiro dever da igreja, no texto, é honrá-lo. Nós vimos que honra significa tanto respeito como honorários. E agora nós vamos para o segundo dever da igreja. Qual é o segundo dever da igreja para com os seus presbíteros ou para com os seus pastores? A igreja não deve aceitar acusações temerárias e sem a presença de 2 ou 3 testemunhas. É o que está no versículo 19. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Agora Paulo passa a tratar desse procedimento injurioso. Timóteo estava atuando em Éfeso como um delegado apostólico, como eu já disse na introdução, e certamente Timóteo recebia denúncias acerca dos ministros da igreja de Éfeso. Como nós já vimos, haviam vários presbíteros em Éfeso, uma pluralidade. Quando nós olhamos para Atos capítulo 20, a gente viu isso já algumas vezes aqui. Havia uma pluralidade de presbíteros em Éfeso. E certamente Timóteo, como um delegado apostólico, um representante de Paulo ali, ele receberia denúncias acerca dos presbíteros por parte da igreja. E agora Paulo está orientando Timóteo de forma direta e agora nós aqui de forma indireta. Como a igreja deve proceder quando o pastor for acusado de alguma coisa? Como? Então, no versículo 19, nós trataremos acerca desse líder, do presbítero, quando ele for acusado. Então, nós temos aí o líder acusado. E o versículo 19 simplesmente diz: não aceite acusações contra um presbítero, se não for apoiado por 2 ou 3 testemunhas. Eu concordo com Calvino quando ele disse que não há quem seja mais exposto a calúnias e insultos do que mestres piedosos. Por mais corretos e conscienciosos que eles sejam no desempenho de suas funções, mesmo assim, não deixam de ser alvo de milhares de críticas. Se tem um indivíduo que é alvo de milhares de críticas, é o pastor. É o pastor. Tudo que ele fizer, tenho certeza, ele vai ser criticado. Qualquer decisão que eu tomar aqui, alguns aqui vão criticar. Tenho certeza. Eu tenho certeza que quando vocês se reúnem para falar de mim, algumas vezes não é falando bem. Está errado. Mas o pastor ele tem um alvo no seu peito. Ele tem um alvo no seu peito. Ele não pode escorregar. Se ele escorregou, é tratado a pau. Paulada na cabeça do pastor. Está vermelho aqui, não é o sol não, é tanta paulada que eu levei ontem. Quando o presbítero for acusado de alguma coisa, como a igreja deve proceder? Nós somos uma igreja congregacional. Como a congregação deve proceder quando houver acusações contra um presbítero? Como eu disse, esse cuidado aqui de Paulo, ele é necessário pelo fato dos pastores serem alvos constantes de calúnias.
Os inimigos da fé podem, e não é incomum, inventarem histórias acerca dos pastores, a fim de envergonhar o evangelho. Isso pode acontecer, e acontece muito. Pessoas descontentes com o pastor podem inventar histórias para prejudicá-lo. A pessoa, por exemplo, ela quer se separar do marido. E aí ela me procura. Eu digo que não, ela não gosta de ouvir não, ela pode inventar alguma história. E aí? Ela pode falar algo que eu não falei. Às vezes as pessoas perguntam coisas querendo ouvir uma resposta específica. E não importa o que você responda, ela apenas vai direcionar a sua resposta àquilo que ela quer ouvir. Ela vai distorcer. E depois ela sai falando, não, o pastor que falou que podia. Mas na verdade ele não falou nada disso. E aí? Como a igreja deve proceder? Isso é algo comum de acontecer. As pessoas às vezes procuram, ou não só o pastor, mas procuram umas às outras, apenas esperando uma resposta que ele afague ali o seu ego, para que ela faça aquilo que ela quer. Tá, mas como a igreja deve se portar nesse caso? Chega alguém com alguma acusação. Primeiro, tem provas? Você tem aí o áudio, você tem o vídeo, você tem como provar? Você está contigo 2 ou 3 testemunhas? Não? Então nem leva para frente. Nem leva para frente. A igreja deve tratar assim. Timóteo deveria tratar assim. Nem tem a acusação. Tem 2 testemunhas ou mais? Não. Então, deixa quieto. Nem mexe com isso. O caso só deve ser levado adiante caso haja 2 ou mais testemunhas. O mérito da dúvida não é um privilégio exclusivo dos pastores. É um direito de todos vocês. A Bíblia diz que esse é o direito de todos vocês. Todos nós temos o direito ao mérito da dúvida. Todos nós. Paulo não inventou isso. Paulo está extraindo esse conceito lá de Deuteronômio 19:15, que diz assim: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém a algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus Cristo aplicou esse texto no âmbito da disciplina eclesiástica, lá em Mateus 18:16. Texto esse que você conhece muito bem. Se teu irmão pecar contra ti, vá a sós com ele. Se ele ouvi-lo, ganhaste teu irmão. Se ele não ouvir, aí começa. O versículo é 16. Se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O Senhor Jesus se utilizou de Deuteronômio 19:15 também. Então, esse é um privilégio de todos nós. O mérito da dúvida. Qualquer pessoa que apresente acusação à igreja ou aos pastores acerca de outro irmão, sem que haja 2 ou 3 testemunhas, eu simplesmente não posso ouvir. Você tem como comprovar o que você está falando? Mais pessoas viram? Eu não posso simplesmente dar ouvido a isso. A pessoa tem que comprovar. Então, o mérito da dúvida está sobre toda a congregação. E o que está sendo esse privilégio que é dado aos presbíteros, não é só porque são presbíteros. Não é porque Paulo está querendo defender essa classe especial. Vamos passar a mão na cabeça dos presbíteros. É um direito de todos. Paulo deixa isso muito claro pela posição em que ele se encontra. Como eu disse, o presbítero é aquele que tem um alvo em seu peito. Ele é atacado constantemente. Nós vimos no versículo 19, então, a respeito do líder acusado. Ninguém comprovou que ele é culpado. Não há comprovação nenhuma de que o presbítero é culpado. O que fazer? Passa a régua, não tem o que fazer. Traga provas. E agora, havendo provas, havendo 2 ou 3 testemunhas, o líder é comprovadamente acusado e culpado. Há provas. Mostrar o vídeo, foto, sei lá. O que fazer? O que a igreja deve fazer quando o líder for culpado? No versículo 20, Paulo ensina como o líder culpado, ou líder que é pego nesses pecados, como a igreja deve tratá-lo. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também
temam. Se o presbítero for pego, for culpado, ali com 2 ou 3 testemunhas, havendo provas, então ele deve ser repreendido em público, para que os demais também temam. O mesmo padrão de Mateus 18 deve ser aplicado aqui. Lembra Mateus 18, quando nós já estudamos, há um tempo atrás, acho que no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2 dessa carta, eu tratei sobre isso. Como é que é o padrão qual é o padrão de Mateus 18? Nós devemos tratar no particular os pecados que não são públicos e tratar publicamente os que já são conhecidos de todos. Este é o padrão de Mateus 18. Mateus 18, Jesus trata a exortação, a correção do pecado no âmbito privado. Uma pessoa, 2 ou 3 testemunhas, quando aquilo se torna público, toda a igreja, então, deve agir. É o mesmo padrão aqui. Mas por que os pastores, os presbíteros que pecarem devem ser repreendidos em público? Paulo diz para que os demais também temam. Quem são esses demais aqui? Será que são só os presbíteros? Será que é toda a congregação? Veja só, o nosso irmão Candião, ele desenvolveu uma técnica para repelir pernilongos. Ele tem uma técnica fantástica para você repelir pernilongo. Quando você for pescar, tem a técnica do Candião. Segundo ele, você precisa matar apenas um pernilongo. Aí você coloca ele na parede, escreve um cartaz, escrito "o próximo pode ser você". Os outros pernilongos, eles vão olhar aquele cartaz e vão, poxa, vou embora daqui. Eles vão fugir. Né? Siga o Candião para mais dicas. Né? É evidente que isso é uma brincadeira, mas a verdade por detrás disso é exatamente isso que podemos aprender desse texto. Paulo diz que os que pecarem deverão ser repreendidos publicamente para que os demais temam. Isso deve gerar um temor nos demais. Quem são esses demais? Se nós olharmos para Deuteronômio 19, que é o texto base de Paulo para apresentar as 2 testemunhas ou mais, nós vamos perceber que esses demais que aparecem no texto de Deuteronômio diz respeito a toda a congregação, incluindo os presbíteros. Lá no versículo 20 de Deuteronômio 19, é-nos dito que o restante do povo saberá disso e terá medo. Então, Paulo orienta Timóteo a não passar a mão na cabeça dos líderes. No versículo 21, Paulo diz que Timóteo observe essas instruções, é o que a gente vai estudar na próxima semana, sem parcialidade. Timóteo deve fugir do favoritismo. É o que a gente vai ver na próxima semana. Então, ele não pode passar a mão na cabeça do presbítero. Quando é apresentado à congregação como um todo o pecado do presbítero, todos vão temer, inclusive os outros presbíteros. Todos. Então, Paulo está orientando a igreja a não passar a mão na cabeça de líderes que pecam. De líderes que pecam. E é o que mais acontece por aí. É o que mais acontece. Então, nós devemos ser zelosos com relação a isso. Nós não devemos permitir que a liderança da igreja, no exercício de suas atividades, esteja mergulhadas em pecados. Nós conhecemos uma história de um pastor que tinha uma secretária, e a secretária do nada foi embora para o Brasil. 9 meses depois, ela liga para o presidente dessa igreja lá no Brasil para falar que ela estava grávida do pastor. 9 meses, o pastor à frente da igreja, pregando, recebendo o salário da igreja. E o salário não era pouco, não. Era muito. 9 meses. A igreja, evidentemente, teve que tirá-lo, né? Foi expulso da igreja. Agiu de forma correta. Então, nós devemos ter em nossa mente que a liderança, ela deve ser o exemplo. E se caso a liderança errar, deve ser exortada, deve ser corrigido publicamente, quando for comprovado que o mesmo está em pecados. Para concluir, quero deixar bem claro que o que eu expus aqui, eu não fiz por legislar em causa própria, de maneira nenhuma. Apesar de eu acreditar que esse é um texto difícil para eu pregar, eu não gostaria de pregá-lo, eu o faço com a consciência mais tranquila possível. Em 2015,
Antes mesmo de eu almejar o episcopado, nem imaginava e nem queria naquela época. Eu critiquei esta igreja aqui por priorizar a manutenção de um salão em detrimento da manutenção do salário do pastor que estava atrasado. Em 2015, nossa igreja era em Taruí, em Guifo. Nós tínhamos um salão, pagávamos barato no salão, porém a igreja estava com os honorários do pastor atrasados já há algum tempo. Detalhe, o salário dele era 80 mil ienes. Quando eu fiquei sabendo disso, eu e o Anderson, nós fizemos de tudo para entregar aquele salão. Viemos aqui no escritório do Dante, pegamos um apartamento para o Carlos e eu trouxe a igreja para cá. Algumas pessoas foram contra na época. Algumas pessoas reclamaram disso, dizendo, não, olha, o salão é barato. Nós não podemos perder essa oportunidade. E, de fato, era muito barato. O meu argumento era que a igreja estava sendo antibíblica, por conta de tudo isso que eu falei para vocês aqui. Eu já tinha esse conceito. A igreja estava sendo antibíblica ao valorizar mais coisas, o prédio, do que o seu ministro. Apesar de não desejar abordar esse assunto hoje, repito, o faço com a minha consciência tranquila, pelo fato de cumprir o meu dever e de expor todo o conselho divino. Não o faço na intenção de pedir aumento de salário. Não é a minha intenção. Eu apenas estou aqui expondo o que o texto bíblico tem a nos dizer. Nós vimos que existem responsabilidades mútuas. Os pastores possuem responsabilidades sobre a igreja, para com cada membro. E a igreja tem responsabilidade sobre os seus pastores. Se você bem lembrar, na minha cerimônia de posse, eu disse, cuidem de mim, para que eu possa cuidar de vocês. Nós devemos também evitar todos os exageros. Numa outra igreja que eu conheci também, de alguns aqui conheceram, o salário do pastor, sabe quanto? Quanto que era? 600 mil ienes. E a sua esposa era pastora, né? Lá tem essas coisas. Ganhava mais 200. Exagero. Não é isso que a Bíblia está propondo. Não é essa a ideia. Nós devemos fugir dos exageros também. Mas eu disse a vocês, na minha cerimônia de posse, cuidem de mim, para que eu possa cuidar de vocês. Diante disso que eu acabei de falar, cuidem de mim para que eu possa cuidar de vocês, eu tenho algumas perguntas a vocês. É você alguém que nutre respeito e amor por seu pastor? Você entende que ele exerce uma nobre função? Sua maneira de falar com ele, ela é sempre de maneira jocosa? Ou você tem amor e respeito por ele, entendendo que ele exerce uma nobre função? Olhando para o texto de Hebreus 13, 17b, que diz, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Eu te pergunto, é você motivo de alegria ou um peso para o seu pastor? É você um peso? Você é uma âncora para o ministério do pastor? Ou você é motivo de alegria? É você alguém que ora pelo seu pastor? Você se lembra dele nas suas orações? Se não, por favor, eu preciso das orações de vocês. Orem por mim. É você alguém que encoraja o seu pastor? Quando você se aproxima dele, é só para desencorajá-lo ou você é aquele que o encoraja? Quando você chega próximo dele, você sempre leva só problemas e nunca apresenta uma solução? É você alguém assim? É você alguém que só sabe criticá-lo? Não importa o que ele faça? Se ele pinta o cabelo de amarelo, você critica. Se ele pinta de azul, você critica. Se ele não tem cabelo, você critica também. É você que só sabe criticar? Não importa o que faça. Só estou aqui para criticar. Se ele falar que é A, eu vou falar que é B. Se ele falar que é C, eu vou falar que é D. Só estou aqui para criticar. É você alguém assim? Você é alguém que nunca oferece soluções? Só problemas? É você alguém que está atento às lutas
do seu pastor e se aproxima dele para ajudá-lo nas suas lutas pessoais, suas lutas ministeriais? É você alguém que entendeu sua responsabilidade de ajudar o seu pastor para que ele possa também te ajudar? E é você alguém que valoriza coisas ao invés de pessoas? É você alguém assim? Que comete os erros que nós já cometemos lá em 2015, quando valorizamos coisas, prédios? É você alguém assim? Eu conheço 2 pastores aqui no Japão, que não são assistidos pela igreja, que precisam trabalhar para se sustentar, mesmo a igreja tendo condições. Mesmo a igreja tendo condições. Essa igreja, a que eu conheço, é capaz de pagar 350 mil no prédio, para ter um prédio. Para ter um prédio. Mas não é capaz de sustentar o seu ministro. Ele tem que se matar, trabalhando, e ele tem que cuidar da igreja, cuidar da sua família. Então é uma igreja que está sendo antibíblica. Está sendo antibíblica. 2 igrejas assim eu conheço. 2 pastores sofrendo com isso. É você alguém assim como essas igrejas que eu acabei de falar, que valorizam mais coisas, objetos, do que pessoas? Eu espero que não. Que o Senhor Jesus nos ajude na nossa caminhada aqui enquanto igreja, a obedecer todas as instruções que nós recebemos até agora, nessa longa carta. Na semana que vem, nós terminaremos o capítulo 5, entraremos no capítulo final, no último capítulo, capítulo 6. Nós estamos aqui há mais de 4 meses, quase 5 meses, estudando esta carta. Carta que traz diretrizes para a vida da igreja. Que o Senhor Jesus nos ajude sempre a nos lembrarmos de tudo aquilo que nós aprendemos nesses textos que estão diante de nós, nesta carta, para a honra e glória do Teu nome. E que essa igreja cresça em amor mútuo, exercendo, praticando o discipulado, olhando para as necessidades uns dos outros e sendo bíblico em todos os aspectos. Isso que Deus espera de todos nós. Oremos.